Bora para mais um dia de traslado. Oscar Quilo tá aí. Partiu. Bora pro Caribe hoje. O nosso segundo dia de traslado começa aqui na Flórida, mais precisamente na cidade de Wellington, ao lado de West Palm Beach. Hoje pela manhã, o André Castellini irá encontrar o amigo dele, o comandante Maurício Frisarin, que nos acompanhará durante o resto do voo até o Brasil. Mas eles só vão chegar aqui à tarde. Sendo assim, hoje só faremos uma etapa do nosso traslado. A nossa rota nos levará pelos mares do Caribe, saindo do aeródromo Foxtrot Delta 38 até o aeroporto Rafael Hernandes, em Porto Rico. Tempo estimado de voo de 3 horas e 7 minutos. Mas antes de decolar, o Oscar Quilo vai precisar de um talento. Avião limpo? Bora voar! Partiu! Starter ignition. Pode soltar. Eu espero estabilizar aqui. Tudo isso de energia? Vou até estabilizar. Para de subir. TOS system test. Okay. Vai próximo. Sem gato. Galerinha, tô aqui atrás hoje, ó. Confortável, TV minha confortável, inclusive aqui atrás dos passageiros. O André tá aqui, o Maurício tá aqui, ó. Galera, olha essa vista, galera. Estamos chegando, passando perto já das Bahamas. É bonito demais, galera. É bom, galera, que aqui tem muita infraestrutura, muito aeroporto perto, ó. Então tem várias ilhazinhas que a gente começa a procurar. E ó, são várias pistinhas, tá vendo? Tem pista aqui, tem uma pista aqui que a gente passou, tem uma outra do outro lado aqui. Tem uma que vai estar bem na nossa proa, 2, 3 aqui. Ótima estrutura, parece que a gente esteja voando sobre o mar. Tem bastante pista. Também pus.
Muito lindo isso aqui, galera. Estamos passando agora mais uma ilha aqui das Bahamas. Aqui o ADS-B já deixa de funcionar, galera. Então a gente já não tem mais tanta informação no for flight. Mas olha só, como mesmo assim tem bastante aeroporto aqui, ó, galera. A gente acabou de passar esse aqui, ó. Mike Yankee Echo Romeo. Tem mais um à frente. Vou colocar também, ó. Vou passar quase na vertical dele. Tem mais um ali bem perto da rota também. Por mais que a gente esteja voando sobre o mar, a gente tem bastante opção de pouso em caso de necessidade. Isso que aqui está com o zoom no máximo. Mas olha só o nosso arco verde. Aqui não está levando em consideração o vento, porque a gente não tem mais o ADS Bravo, né? Então ele não tem o vento em altitude. Mas olha só, dentro da nossa range padrão, a gente tem pelo menos 1, 2, 3, 4 aeroportos. Depois mais um monte que vai entrar nesse range. O vento agora, deixa eu dar uma bisoiada lá na frente. Contra 3 nós. Contra 3 nós e pela nossa esquerda com 18 nós. Então o vento ainda tão crítico quanto estava em outras pernas. Mas uma outra coisa que vocês perguntam direto também, quando eu falei que ia fazer o traslado, é sobre essa grande quantidade de água que a gente vai voar. Se é obrigatório ter bote salva-vida, colete salva-vida. O André tá falando pra mim que não é obrigatório, né, André? É obrigatório ter colete, pela normativa americana. Certo. Porém, nós temos aqui, a bordo e alcance da nossa mão, um bote também, tá vendo? Então aqui, ó, vou mostrar pra vocês. É pequenininho, tá, galera? Fácil. Então tem um bote aqui para até 6 pessoas. O limite do avião são 6 pessoas. Então o bote aqui, ó, isso aqui é de velcro, é fácil de abrir. Não vou abrir porque ele é igual a máscara que eu falei para vocês no outro vídeo. A máscara de oxigênio. Ela é fácil de pegar, porque ela tem que ser fácil para ser utilizada numa emergência. Mas para guardar depois vai dar um certo trabalho, tem que encaixar tudo bonitinho ali e tal. Então aqui para abrir também é fácil para abrir numa emergência, mas para guardar, fechar tudo depois, dá uma trabalheira danada. Mas ó, fica isso aqui ao alcance, mesmo que não vai ninguém aqui atrás, ó, isso aqui vai aqui no chão, ao alcance do pessoal que tá ali. Qualquer coisa, a saída ali o André consegue pegar, já puxa isso aqui, já joga, no caso aí de uma remotíssima hipótese da gente ter que amenizar. Bacana, galera, é isso aí, bora. Bora que esse vídeo aqui é para aproveitar essas imagens lindas do lugar que a gente tá voando. E a gente já está afastado da costa agora, mais ou menos umas 150 milhas, um pouquinho mais até, da costa dos Estados Unidos, mas ainda estamos sendo controlados pelo centro de Miami. Mas aí a fonia agora já é bem mais tranquila, bem mais sossegada, quase ninguém fala. A gente cruzou com o TAM na fonia e com o azul também na fonia agora. O azul que está indo, se não me engano, não sei se ele vai para Fort Lauderdale ou se é o voo que vai de Campinas direto para Orlando. A gente ouviu ele na fonia agora há pouco também. Os brasileiros indo para os Estados Unidos, né, que agora já está saindo. Bora curtir esse litoral aí, que esse litoral não, essa maravilha da natureza com as Bahamas. Pessoal, vocês estão com fome? Querem alguma coisa? Tem serviço de bordo, a gente tem 8 de polvilho, temos paçoca. Alguém quer alguma coisa? Ah não, obrigado. Tá. Não, ninguém quer nada? Serviço de bordo. Ah, então paçoca é só pra mim. Vou comer toda a paçoca é o best-seller. É só pra classe executiva a paçoca. Ah, brincadeira. Econômica não tem. Tem paçoca, vou dividir com o pessoal assim, não vou comer, não vou ser fominha de comer paçoca sozinho, não.
Galera, o que a gente traz nesse tipo de voo? Hoje não, porque hoje a gente não vai ficar muito tempo voando. Hoje é mais tranquilo, voozinho curto, que eu já falei pra vocês, né? Mas já pensando no voo de amanhã. Amanhã a gente vai ficar o dia inteiro voando, vocês vão ver no próximo vídeo. Mas tem que ser comida fácil de comer, fácil pra quem estiver lá na frente comer também. Então o que a gente traz? Biscoitos, aqui tudo quem providenciou foi a Andréia, esposa do André. Andréia Castellini. Então tem paçoca, tem biscoito de polvilho, tem a lancheirinha. Tem isso aqui que lá nos Estados Unidos é bem popular, que é carne, como se fosse carne seca, né? Fonte de proteína, tem energia, como se fosse para comer carne, né? É um snackzinho de carne. Castanhas, um mix de castanhas aqui que também é fácil de comer, fácil de guardar, fácil de fechar, não estraga. É esse tipo de coisa que traz, galera. Tem algumas frutinhas secas, tem um abacaxi seco aqui, bananas hidratadas também, viu? Não é só besteira que a gente come. E aí, continuando aqui, galera, claro, a gente tem água, né? Tem bastante água, a água mais aqui embaixo. Tem um queijinho, stickzinho de queijo, que também é fácil de comer, não suja a mão, também é proteína. Tem uma Coca-Cola ali, que ninguém é de ferro. Uma bolsinha térmica. Mais água aqui, ó, se precisar. E aí tem o kit de limpeza também, né? Se fizer sujeira e tal, tem um lenço umedecido aqui. Tem um monte de lixinho. Aqui tem um tubo de oxigênio, se precisar. Além do oxigênio que tem no avião de emergência, tem um... Não tem foco na câmera, mas... Peraí. Agora foi, tem o foco também. Então tem um oxigênio engarrafado aqui. Vou colocar isso aqui na cara, como se fosse uma máscara, né? Colocar na boca do nariz e aperta aqui. Então tem mais um monte de lenço umedecido, tem aquele Travel Drones também, que é o... Vocês viram no último vídeo, né? Se precisar usar para fazer um xixizinho a bordo. Então tá aqui também, ó. Alivia bastante. É isso, um pouquinho das curiosidades, das coisas que a gente tem que ter a bordo, das coisas que é importante, bacana ter a bordo num voo longo desse, num voo de traslado desse. E aí contar também boa parte com a experiência do André Castellini, que tá aqui, que já passou por isso várias vezes, né? Já fez essa viagem várias vezes e você sempre acaba esquecendo alguma coisa que, pum, vai lá e já coloca numa próxima viagem, já deixa preparado para uma próxima viagem. Aqui é uma parte um pouquinho mais crítica, entre aspas, da rota, galera. O último aeroporto que a gente passou está ficando agora fora do nosso range de planeio, tá vendo? Esse range aqui é o range padrão sem o vento, tá ficando fora agora, e o próximo tá um pouquinho à frente aqui, ó. Mesmo assim, é coisa rápida, não é muito tempo que ele fica fora do range, não. Vai entrar, mesmo assim, bastante ira. Na verdade tem mais, aqui é o que precisava dar o zoom. Tem aeroporto dentro do range. Então, galera, o controle já autorizou pra gente a fazer o RNAV da 08. O Initial Approach Fix é essa posição acaba. Então aqui no For Flight Training Procedure, que eu já fiz isso. Procedures, Approach, RNAV da pista 08, já está selecionado com acaba o Initial Approach Fix. Ele já carrega aqui todas as chegadas, tá vendo? Todas que tem disponível, essa que tá azulzinha aqui, se fosse outra, por exemplo, se fosse a Bravo Quebec November, vou colocar aqui, voltar para acaba. Ele mostra todas as chegadas aqui. Você começa, não acaba, né? Hein? É. Aí já tá na rota. Devia ser começa e não acaba. É Initial Approach Fix, como é que chama acaba? Vai confundir. Ah, entendi agora. Tava tentando entender a piadinha dele. Papa Oscar Kilo, descent upon discretion, maintain 16,000. Pilot discretion 16,000. Papa Oscar Kilo. Ele acabou de autorizar a nossa descida para 16 mil pés, a critério do piloto, né? Então a gente está agora, não sei se dá para enxergar aí no vídeo,
a 6 minutos e 10 do nosso TOD, que é o ideal de descida calculado já pelo próprio avião. Daqui a 6 minutos a gente começa a descer, o André já selecionou lá a altitude de 16 mil pés, que é o limite da autorização, então está aí no piloto automático 16 mil pés. Aí eu vou pedir para o Maurício, por favor, ligar as câmeras. Uma GoPro já caiu no colo dele, coitado, ele já se assustou. E aí, só terminando aqui, galera, aqui ele até deu pra gente qual que é o ATIS, tá vendo, Farfight, ele coloca as mensagens automaticamente aqui. Vamos só carregar a carta aqui, ó, plates. Então, deixa eu só tirar aqui, vou colocar um add plate. Aí já puxa os aeroportos que a gente está próximo, ou os aeroportos que estão na nossa rota. A gente vai para cá, o Tango Juliette Bravo Quebec. Ele já me dá todas as cartas disponíveis. A gente vai na RNAV da 08, então tá aqui, ó. Nave 08, ele já falou que já tá em binder aqui, ó. Porque na verdade já tinha carregado a carta aqui. Então deixa eu só tirar ele daqui. Vou excluir aqui. Tá aqui a carta do procedimento que a gente vai fazer entrando em Aqaba. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Papa Oscar Kilo Kilo is 10 miles, 10 miles northwest. Papa 0 Kilo Kilo, Roger, runway clear to land, report 5 miles. Clear to land 08, we report 5 miles, Oscar Kilo Kilo. Ambulance 92 Hotel Bravo. You number 2 following a TBM, approaching a 5 mile straight in final. Number 2, continue down with the Hotel Bravo. Tio? Hein? Entrou. Hein? Aí você precisa ligar o autopilot. Papa 0 Kilo Kilo traffic north of Beam Tower. Is a Bonanza to follow you. Roger, Papa, we are 5 miles on the final. Papa 0 Kilo Kilo, Roger. Have you in sight, safe parking intentions? We go to West Go, I think is the name of the fuel. And Papa 0 Kilo Kilo, Roger. Do you need to clear customs? Negative. Roger, you can expect a left turn on Charlie, which is about 8,000 feet down the runway. Roger, that's expecting left turn on Charlie. November Então, 9, assim, a velocidade é full flap a 122. Normalmente você vem com 25. Parcial on, trem para baixo, full flap, aqui, o damper off. Aí, normalmente você cruza a cabeceira VRF 85. Que lento, cara. 85. É. A pista tem 12 mil pés, então parece que está parado, né? É. Minimum 500.
Stall. Stall. Tá pouso curto, cara? Não é pousar lá. A gente tem que ir até o C. Lá na frente. Bravo 0 Kilo Kilo, continue rolling down the runway. This is Bravo. Your next turn after that is Charlie. Left off on Charlie. Left off Charlie, thank you. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Isso aí, galera, chegamos em Aguadilha. Agora vamos fazer a correria para deixar o avião pronto. Amanhã a gente sai bem cedinho. Amanhã é o dia inteiro voando. Então a gente vai deixar tudo pronto. Inclusive eu vou ajudar o André, que tá fazendo as coisas aqui. E bora deixar tudo certo já. Já vamos abastecer o avião. Já tá vindo o combustível aí, ó. Calor, 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 mas ó, a musiquinha já é pra dar as boas-vindas aqui, hein, galera. Não dá pra colocar muito, senão o YouTube vai querer monetizar os vídeos. Mas é isso, galera, agora só preciso tomar um banho, porque calor, calor demais. Agora aqui são 19h36, 19h36, fui conferir o celular pra ver se tinha atualizado. E tá 30 graus, galera, é quente aqui, mas faz parte. Bora, galera, obrigado por acompanhar mais esse dia aí, agradecer o Maurício aí, nosso comando hoje do trecho, junto com o André Castellini. E é isso, galera, vejo vocês na próxima. Esse voo vai continuar. Quem não for inscrito, se inscreve ainda, dá o joinha e bora, que o próximo vídeo tem mais. E aí vai ser só o voo, galera. Amanhã, o próximo vídeo que vocês vão ver, a gente vai voar bastante. Manaus, vamos pra... Qual que é o nome do lugar que a gente vai? Eu esqueci. Um lugar em Minas, esqueci. Não, antes. Uberlândia. Uberaba. Uberaba, mas saindo daqui a gente vai, qual que é o nome também? Esqueci. Aguadilha e... Enfim, galera, vocês vão ver no próximo vídeo aí. Beleza? Se inscreve aí, a gente tá cansado, galera. Cansa, viu? Fadiga. Outra coisa que eu já falei pra vocês também em vídeo. Mas é isso, galera. Valeu, até mais.